Boa noite, pessoal. Então, nossa aula hoje de segurança de redes, nós vamos falar sobre criptografia. É, Criptografia, apesar de a gente ter um hábito muito forte, né, é muito comum a gente vincular a criptografia à computação. Muitas das vezes a gente acha que que a criptografia ela foi uma derivação da computação. E, na verdade, não. É uma ciência, digamos assim, uma área de estudo muito antes da computação. A criptografia, a gente pode falar que é quase que uma cultura, uma técnica quase que milenar. Assim. Ela é muito antiga, então, assim, é, não tem muita relação de origem a partir da computação. O que a computação fez foi tomar posse, né, desse conhecimento, digamos assim, ou dessa ciência para conseguir realizar as suas necessidades, né? Ou seja, o que for pertinente a isso. A computação, né, quando ela surgiu, ela se chamava, né, só computação ou processamento de dados, foi o nome que ela deu logo em seguida. E hoje a gente chama de tecnologia da informação. Percebam que a computação, na origem, o objetivo era basicamente computar, né, ou calcular. Não era muito mais do que realizar operações de forma automática, de forma a otimizar uma atividade ou um processo é, que era executado por uma pessoa, um grupo de pessoas. Com a evolução disso, né, quando foi se observando o potencial, o nome começou até a mudar, né, passou a se chamar processamento de dados e hoje é tecnologia da informação. Percebam que houve um certo grau de evolução aqui nesse processo, né? Você sai de um contexto que é puramente cálculo, vai para um contexto onde você pensa em processar o dado, ou seja, você já está mais preocupado com o dado, né, com aquilo que você tem armazenado de dado, que você tem à mão para ser processado, e depois você transforma isso em tecnologia da informação, ou seja, a gente sabe, né, para quem é da área de dados, você tem uma escala, né, o dado para gerar informação, né, ou seja, o dado puro e simples ele não te diz muita coisa, mas quando você começa a agregar conhecimento aquele dado se transforma numa informação, né? Quando você começa a agregar coisas, né? Contexto, semântica, aquilo ali vira uma informação, ou seja, você lapida o dado de forma a você conseguir obter informação, consequentemente conhecimento. Então você percebe que na própria história da computação você tem uma história, uma linha, né? Uma tendência de se cada vez mais a informação, o dado, aquilo que a gente tem de mais precioso aí, que a gente saiu numa matéria de uma revista aí há alguns anos aí, falando que o novo petróleo era o dado, né? Ou seja, a informação. Então a gente percebe que existe essa tendência, né? Ou seja, o quanto isso está se tornando mais relevante. E aonde que entra a criptografia nessa história? Entra justamente como uma forma de proteção no produto, no item mais importante nessa história toda, que é justamente o dado, né? É uma técnica que a gente usa para justamente a gente conseguir proteger, blindar, né, guardar isso de forma que a gente consiga ter um certo grau de proteção naquilo que nos é considerado tão valioso. Quando você fala, por exemplo, em ouro, né, você tem o ouro, né, a pedra de ouro, a pepita, a barra de ouro, né, de repente já derretida, né, já, enfim, a barra de ouro é um elemento muito precioso. Se você tem uma barra de ouro em casa e você decide levar isso para algum lugar, no mínimo, você vai tentar esconder isso de alguma forma. Ninguém sã consciência pega uma barra de ouro e sai na rua dando bom dia, boa tarde para os vizinhos e deixando à mostra aquela barra de ouro gigante. Não faz o menor sentido esse tipo de comportamento, porque vai chamar atenção e as pessoas vão chamando atenção, as pessoas vão querer fazer o quê com aquela barra de ouro? Vão querer roubar aquela barra de ouro. Então não faz o menor sentido você trafegar, você andar, você se locomover com um item tão precioso à amostra. Então normalmente o que você faz? Você esconde.
Ou você vai esconder em alguma, né, de repente, ah, vou botar no bolso, dentro de uma bolsa, vou botar numa maleta. Tem gente que já é mais preocupado, já pega um carro, tem gente que vai pegar um carro forte, e aí, enfim, você vai, a operação que você cria para proteger aquilo é proporcional ao valor que aquilo tem para você, né? Então você percebe que isso é um movimento natural nosso. Quanto mais valioso é o nosso bem, mais proteção a gente quer dar a ele. É claro que, para começo de conversa, não faz o menor sentido você andar com uma barra de ouro. Então, alguém só vai sair com uma barra de ouro de casa se for necessário. Se ele precisa levar essa barra de ouro para outro lugar, ou se de repente ele está deixando aquele local e a barra de ouro não pode ficar sem proteção, porque aquele local vai ficar descoberto, de repente é menos protegido do que se estivesse com ele. E aí a pessoa cria uma operação para transportar aquilo. E você só vai adicionar no seu esquema de proteção itens que sejam coerentes o suficiente para fazer valer a pena aquele item que você está protegendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem uma barra de ouro que, sei lá, custa 100 mil reais, você não vai contratar uma empresa de segurança que vai te cobrar 500 mil reais para transportar aquela barra de ouro. Não faz sentido. Porque se você gasta 500 mil para proteger um bem de 100, era melhor alguém ter roubado aquela barra de ouro de você, que você está tomando menos prejuízo, né? Então, assim, o quanto mais valioso aquela informação é para você, mais proteção você vai adicionando aquilo, né? O mais proteção você vai tentando considerar naquele contexto. Se, por exemplo, você for falar da Mona Lisa, que é considerado, se não me engano, o quadro mais valioso do mundo, o esquema de proteção da Mona Lisa é surreal, né? Para começo da conversa, ele está localizado numa região central, né? Não necessariamente o centro, mas numa região central de Paris, num dos museus mais famosos, com um esquema de proteção absurdo, com entradas vigiadas, para você chegar até o quadro. O quadro está numa região central do museu também, sendo uma posição estratégica. Você não consegue se aproximar para ver o quadro de perto. O quadro está numa parede, que tem uma proteção, uma blindagem ali, um vidro, sei lá, um acrílico, sei lá o que é, para proteger. E aí você tem uma distância daquela que você como observador, você não pode chegar perto do quadro, tem uma barreira de proteção que tem antes, vigiada por várias câmeras e circundada de diversos seguranças. Ou seja, é uma operação caríssima manter aquele quadro sob proteção. Mas aquela proteção caríssima, ela é condizente com o valor do quadro, né? Ou seja, é um valor inestimável. Então, é uma coisa que sim, vale um investimento que é dado para a segurança. E por que a gente está falando de tudo isso, né? Porque a criptografia nada mais é do que uma técnica, né? Uma abordagem que se faz para proteger o dado. E aí a gente fazendo analogia, né, com o quadro da Mona Lisa, com a barra de ouro, com qualquer outro bem que a gente considera valioso, a gente vai fazer, justamente vai trazer isso para cá. Ou seja, se o meu dado é precioso, né, se o meu dado tem valor, então, sim, eu vou criar várias camadas de proteção a fim de garantir que esse dado não seja violado, não seja acessado, não seja visto ou apanhado por mais ninguém. Então, sim, eu vou me preocupar. Quanto menos valioso ele for, menos preocupação eu vou ter. Né? Eu brinco muito, né, falando que hoje em dia, né, o Wi-Fi ficou muito popular. Né? Então, você, por exemplo, eu que moro em prédio, dependendo do número de apartamentos que tem no prédio, você tem centenas de redes Wi-Fi visíveis quando você manda pesquisar as redes Wi-Fi, né? Ele varre lá só dos seus vizinhos, você já começa com todo mundo do seu andar. Praticamente todo mundo do seu andar tem um Wi-Fi. E aí já tem uma penca, mais a galera de cima, a galera de baixo, dependendo do raio de ação. Resumindo, né? Você tem aí várias redes Wi-Fi num prédio. E basicamente, para que isso? Né? Para você conectar à internet. Né? Você tem um dispositivo seu, né? Um notebook, um celular, um tablet, você usa aquele equipamento para poder se conectar na internet. Em linhas gerais, é assim que funciona. Se você for perfilar os usuários, a gente tem uma média aí de mais ou menos, sei lá, talvez 80%, né, se não for mais, desses usuários de redes Wi-Fi usam Wi-Fi
única e exclusivamente para acesso à internet. Ou seja, aquilo ali não é necessariamente uma rede que ele criou a fim de conectar os seus dispositivos internamente e posteriormente conectar à internet. Ou seja, o objetivo não é interconexão. O objetivo central é sempre a conexão com a internet. Então não tem tráfego de informações ali, né, dentro daquela rede Wi-Fi. E aí você, enfim, né, primeiro que você tem esse perfil, né, ou seja, você não tem uma rede em si onde você trafega informações sensíveis. Basicamente, você está preocupado em conexão com a sua rede Wi-Fi. E uma vez que você está conectado com a sua rede Wi-Fi, assim, você basicamente vai utilizar coisas, eu vou chamar de futilidades, né? Mas é basicamente para o cara acessar um vídeo no YouTube, assistir um troço, ler uma notícia, né? Poucas vezes você vai acessar sua rede para trabalhar com dado sensível. Tudo bem que hoje, né, a gente está num contexto aí de home office, e aí nesse contexto de home office as pessoas estão trabalhando, né, estão trafegando dados da empresa, às vezes dados sensíveis. Então, assim, hoje tudo bem que o contexto é um pouco diferente. Mas tirando isso, em geral, as pessoas vão se conectar na internet, basicamente para conexão com a internet, para ler casualidades, né? Ou seja, coisas que não são tão importantes ou tão relevantes assim. E aí uma vez eu com esse perfil, né? Eu até então eu tinha esse perfil muito focado em usar para poucas coisas, assim, não usava a internet para nada que fosse sensível, né? Talvez no máximo um e-mail, mas enfim, eh, aí já o e-mail você usa um HTTPS, já tem criptografia no canal, então tem uma certa proteção. Mas assim, aí a minha senha do Wi-Fi era muito simples, né? Na época era muito trivial. E aí um amigo meu falou: rapaz, você não tem medo das pessoas descobrirem a sua senha de Wi-Fi e conectarem no seu roteador? Falei: ok, tá, minha senha é simples. Se alguém conectar, vai fazer o quê? Vai usar a sua internet. Tá, ok. Eu tenho uma internet, sei lá, de tantos megabits, o cara vai usar uma parte da banda. Tá bom. E aí? Qual é o problema? Pô, mas o cara vai usar a internet sua sem pagar. Cara, ainda não tô vendo problema, assim. Não tô preocupado. Se não me atrapalhar, lógico. Se ele começou a me atrapalhar, começou a ficar ruim, vou lá e tombo o cara, bloqueio ele. Fora isso, não faz muito sentido. Por que eu vou me preocupar com isso? E aí, esse amigo meu, né, a gente conversando, ele falou assim: rapaz, é muito tranquilo. Eu falei: cara, não é ser tranquilo ou não ser tranquilo. É você pesar. Se você tem uma rede Wi-Fi, onde você tem uma largura de banda mais limitada do que a internet que você contrata, né? Então, por exemplo, se você tem uma internet de 50 megabits, o seu roteador, né, dependendo de quão velhinho ele for, né, mas a gente até então, com tecnologias 2.4 e 5.1, aquela até a BGN, né, a gente não chegava num tráfego muito elevado de Wi-Fi. Então, muitas das vezes, seu Wi-Fi era o gargalo, ou seja, seu Wi-Fi entregava 10 megabits e sua rede você tinha 100 megabits de link com a internet. Então, não fazia o menor sentido. Esse cara, mas qual a preocupação, assim, não era o ponto-chave, né? E outra coisa, eu falava com ele, eu falei: rapaz, olha só, se eu começar a criar senhas complicadas, usar algoritmos de criptografia para criptografar o canal mais pesado, eu estou onerando o meio. Eu tô transformando meu tráfego de informação mais custoso. E esse custo a mais vai me trazer um certo prejuízo. Agora eu te pergunto, eu vou inserir esse custo a mais vislumbrando o quê? Vislumbrando o meu acesso no site do Globo para ler a notícia do nosso amado presidente? Cara, isso não é problema. Agora, se você começa a ter um perfil, não, estou falando hoje, nos dias atuais, eu tenho uma rede em casa, meus dispositivos são interconectados, eu tenho tráfego de informação sensível, que são informações pessoais da minha casa. Agora sim, nesse contexto, eu não quero meu vizinho se conectando no meu Wi-Fi. Então, sim, eu vou inventar e vou usar vários mecanismos de proteção para resguardar esse meio, porque esse meio agora virou um meio sensível. Então, hoje faz sentido eu ter um esquema de proteção mais robusto. Então, assim, a mensagem inicial que é importante passar para vocês, e é bom a gente ter em mente, é o seguinte: tudo gera custo, né? Ou seja, e a questão central é o quanto você está disposto a investir
né? Ou seja, o quanto você está disposto a gastar para proteger aquilo. A partir do momento que você começa a gastar mais do que aquilo vale, você está tomando prejuízo. Não faz sentido você continuar investindo. O seu investimento ele não pode superar o valor daquilo que você está protegendo. Isso aí é incoerente, né? Isso não faz muito sentido. Então, é sempre bom vocês terem em mente isso. É sempre bom vocês colocarem na balança o que, que vocês ganham, o que, que vocês perdem quando vocês adicionam alguma camada de proteção a mais. É, tinha uma loja, não sei se ainda tem, né? Faz um mês e meio aí que eu não viajo de avião, mas tinha uma lojinha no aeroporto de Vitória que o cara abriu tipo um stand, né? Tipo uma barraquinha. O cara botou lá um stand, botou lá uma meia dúzia de produtos, né? Lembrancinhas e tal, e uma caixinha. E ele botava assim, ó, o preço das coisas estavam nos itens e você pagava ou no PicPay, né, tal, não sei o quê, ou depositava o dinheiro naquela caixinha. Não tinha vendedor. Você falava assim, caraca, que loucura, que bicho maluco. Não é maluco. Por que, que ele não é maluco? Porque olha só, ele contratar um empregado para ficar ali, ele vai ter que pagar no mínimo um salário mínimo, né? Se você for pegar um empregado hoje, ele vai custar mais ou menos, o salário mínimo está aí R$ 1.000, mais os encargos, etc e tal, vai gastar aí para manutenção do seu empregado R$ 1.500. Partindo ainda que tem um dia de férias, tem 30 dias de férias, né? Que ele vai ter que cobrir com outra pessoa. E se porventura o cara se adoentar e tal, ele vai ter que arrumar uma alternativa, ou seja, alguém vai ter que fazer uma cobertura. Então, ou ele tem que ter dois empregados, ou ele tem que ter um empregado e uma pessoa para fazer diária para ele. Então, vamos supor que ele gasta aí em torno de R$ 2.000 para poder manter uma pessoa lá, tomando conta para ele, né, da lojinha lá dele, do stand dele. R$ 2.000 em 20 dias úteis. Ah, detalhe, vamos melhorar essa conta. Na verdade, ele tem que ter duas pessoas, porque as pessoas vão ter que fazer escala, né? Porque para fazer a cobertura, um aeroporto funciona de 5 da manhã às 10 da noite, então pelo menos 2 turnos, ainda tem finais de semana, então são quase 3 funcionários. Então, se são 3 funcionários fazendo escala aí de rodízio, ele vai gastar aí 5, 6 mil reais, né? Mais ou menos, de encargos trabalhistas. Quanto que a lojinha dele tem que faturar para valer a pena pagar esses 5, 6 mil reais em funcionário? Perceberam a conta? Então ele pensou o seguinte, falou, cara, vamos fazer uma conta aqui, quanto é que custa meus produtos? Ah, se alguém resolver roubar tudo, que não deve ser comum, porque ele está falando de um aeroporto, que tem sistema de câmera e etc e tal, né? Tem pessoas transitando, ou seja, para o cara ir lá, pegar os produtos dele, enfiar na bolsa e ir embora sem pagar, né? No mínimo a pessoa vai pensar duas vezes. Segundo, o que que ele botou na conta? Qual é o público que frequenta o aeroporto? Normalmente, pessoas que frequentam o aeroporto e pessoas que compram passagem de avião. Para você comprar uma passagem de avião hoje não é barato. Então, assim, no mínimo a pessoa ou trabalha numa empresa, né, onde a empresa pode pagar para ele, então é um cara assalariado, né, com emprego e tal, não sei o quê, ou é um cara que tem condição de arcar com o custo de viagem. Se você botar na conta, você já filtra aí, você não está pegando qualquer pessoa que está indo lá e pode, de repente, passar a mão em todos os seus produtos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, junta esse conjunto de fatores e bota na balança qual é a chance que o cara tem de ter produto roubado e quanto que é o custo dele ter pessoas lá para não roubar o produto dele. O cara fez essa conta, botou na balança e no final falou, quer saber? Eu acho que o risco de ser roubado é menor do que o custo que eu vou ter de manter empregado lá, trabalhando para mim. E botou e funcionou, e estava funcionando muito bem até então, né? Pelo menos eu via pessoas, assim, nunca vi ninguém pegando coisa lá sem pagar, enfim, eu via pessoas operando isso. Tinha gente que achava até interessante e comprava mais pela curiosidade do que pela necessidade, né? Achava legal o modo de operação e aí ia lá só para dizer que fez. Então, assim, é, aonde que eu estou querendo chegar com essa história toda? Eu quero chegar justamente no ponto em que tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser balanceado. Vocês precisam sempre estar analisando as coisas que vocês ganham, as coisas que vocês perdem, para poder julgar se aquilo é válido ou não. Então, falando disso, a gente vai falar de criptografia. E criptografia, o que, que nada mais é? É uma técnica para você proteger o seu dado. Agora, o quanto você pode investir em criptografia? Cara, como diz o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Ou seja, vocês podem gastar rios de dinheiro.
Vocês podem gastar eternamente. Agora, até onde vale a pena gastar em cima daquele dado que você está protegendo? Né? Então, esse é o ponto central, né? O ponto-chave. Então, vamos lá. Criptografia, né? Como o próprio nome já diz, né? Cripto significa oculto, né? Escondido, grafia escrita, né? Ou seja, uma forma de você ocultar, né? Ou seja, uma forma de você esconder o que está escrito, né? Em algum código, em algum sistema de codificação. Os elementos que compõem, basicamente, né? A codificação em si, né? A encriptação, o embaralhamento do conteúdo de uma forma que fique inteligível a quem não possui a chave para restaurar, ou seja, você criptografa, você embaralha de um jeito que a pessoa que olha não sabe o que é, a não ser que a pessoa saiba a forma de se decodificar aquilo, né? A cifra, né, o método, né, o criptoalgoritmo, né, ou seja, a forma de transformação, o processo de transformação, e a chave, né, que é o elemento que combina com esse algoritmo aqui, né, ou seja, você faz uma combinação do, do seu processo com o seu com sua chave, né, com o seu elemento, e aí essa junção você consegue criptografar ou decriptografar dependendo do fluxo que você está tendo. Então, em linhas gerais, você tem a mensagem, você tem o processo de encriptação e aí você gera o texto cifrado, né, ou seja, o texto criptografado. E como é que você decriptografa? É o processo inverso, que gera a mensagem original. É, eu não sei vocês, né? Eu sou mais velho que vocês, né? Não muito, mas eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu lembro que na minha época, quando eu tinha, sei lá, meus 10 anos, enfim, pré-adolescente, né? 10, 11 anos, era criança para pré-adolescente. As meninas tinham o hábito de ter os seus diários, né? E esses diários elas escreviam, enfim, os segredos delas, né? Ou seja, que não sei o que, eu fiz isso, fulano é lindo, não gostei de não sei quem. E aí tinha os seus segredos. E muitas das vezes elas usavam uma criptografia. Elas criavam uma espécie de alfabeto de símbolos. Então ela substituía, por exemplo, a letra A era uma estrela, a letra B era sei lá, um coração, e por aí vai. Ou seja, ela tinha um conjunto de símbolos que significava as letras e ela escrevia usando os símbolos. Então, se você roubasse, né, e ainda tinha o desafio, né, dos meninos da época de roubar o diário das meninas para poder descobrir os segredos, se você pegasse uma agenda, um diário de uma menina, quando você abrisse, você ia ver um monte de símbolo, você não ia fazer a menor ideia do que significa aquele conjunto de símbolos. Ou seja, a informação estava protegida mesmo se você conseguisse a façanha de roubar aquele diário daquela menina. E quem que conseguia interpretar aquilo? Quem tivesse o conjunto de símbolos, ou seja, quem tivesse a tradução daquele conjunto. Então ela tinha lá o caderninho dela, que ela tinha a tradução. Se alguém, porventura, conseguir a mensagem e o método, né? O método era 1 para 1, né? Ou seja, era um símbolo equivale a uma letra. E tem a chave, né? Que são a tabela de codificação, o que cada símbolo significava, pronto. Ele decriptografava a mensagem. Né? Então, em linhas gerais, isso é criptografia. Você pega a mensagem original, você embaralha ela, você modifica ela de alguma forma que ela fique protegida e inteligível, e no final você é, 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 decriptografa. Durante a Segunda Guerra, né, para quem assistiu aquele filme do é, Jogo da Imitação, né, o filme do Alan Turing, é um filme bastante interessante, até recomendo, a gente que é de computação, são histórias que vale a pena a gente conhecer. Naquele filme, o esquema de criptografia era um pouco diferente, assim, não era esses símbolozinhos. Eles mandavam uma mensagem, e a mensagem era criptografada. Então, por exemplo, ele falava assim, durante a lua cheia, o sapo vai pular na lagoa, por exemplo, mandava essa mensagem. Quem estava tentando escutar a mensagem, qual é a mensagem que ele pegava? Durante a lua cheia, o sapo vai pular na lagoa. Era essa a mensagem que ele tinha. Que significado que isso tem em tempo de guerra? Quem, durante uma guerra mundial, está preocupado com o sapo na lagoa? Ninguém está preocupado com o sapo na lagoa. Então, o que na verdade isso é? Isso são mensagens que estavam ocultas ali dentro. Então, eles tinham
uma tabela a chave, né, de criptografar aquilo, era o quê? Olha, toda vez que eu falar Lua, eu quero falar que é norte da Europa. Quando eu falar que é o sapo, significa ataque via navio. E lagoa significa, sei lá, é, a noroeste. Então, pô, o cara ali já mandou uma mensagem: olha, você vai atacar o norte da Europa com a frota de navio pelo lado oeste. Pô, isso aí já é a mensagem, né, da operação que o cara vai fazer. É interessante que até no filme, né, o Turing cria a máquina de Turing, né, e não necessariamente a máquina de Turing, mas o que veio a ser a máquina de Turing, mas ele criou uma máquina que fosse capaz de fazer a interpretação da criptografia antes do acontecimento, né? Ou seja, ele previa. Então, quando ele recebia a mensagem de manhã, ele já conseguia decriptografar e aí se antecipava, né? Ou seja, já conseguia se antecipar. Olha, eles vão atacar não sei aonde, então vamos tentar movimentar nossa tropa. Enfim, eles conseguiam se antecipar o ataque. Então, em linhas gerais, criptografia é a forma de ocultação, né? Você tem um discurso que você oculta a sua mensagem original, né? Eu ia fazer uma piada aqui, mas com aula gravada é mais complicado, né? Mas eu ia até fazer uma piada aí com o nosso presidente, né? Se alguém pergunta assim, você vai interferir na Polícia Federal? Ele vai e responde, eu desliguei o aquecedor da piscina. Né? Algumas pessoas podem dizer que a mensagem foi desencontrada, mas às vezes é uma mensagem criptografada, que poucas pessoas entenderam, só quem tinha chave de criptografia. Na verdade, nós não tínhamos, né? Então por isso que a gente não entendeu. Mas o desligar o aquecedor da piscina quer dizer muita coisa. Enfim, piadas à parte, né? Criptografia, o objetivo, né? O significado é esse, né? Então, criptografia é uma grande ferramenta de segurança, né? É praticamente um elemento básico, né? Isso se tornou extremamente comum, porque garante a confidencialidade, né, da informação, a proteção, né, da informação. É, gostou, né, Lucas? Não, e essa foi uma das, né? Tiveram várias outras mensagens criptografadas aí do nosso presidente. Se pegar o discurso, é, é, é criptografia do início ao fim. É que a gente não entende. Mas enfim, pessoal, 9 minutos aqui para encerrar essa sala. Eu vou finalizar aqui esse slide e aí a gente conecta na mesma sala com a mesma senha, tá? Eu só vou desconectar e conectar de novo só para a gente poder zerar aqui o contador. Então a criptografia, né, é uma grande ferramenta de segurança, né? Isso virou uma aplicação, uma técnica padrão, garante integridade, autenticação, controle de acesso, né, o não repúdio. É, Existem vários estudos para se descobrir formas de se quebrar código de criptografia. Isso é inclusive tem é uma profissão, né, que o pessoal chama de criptógrafo, né, que são pessoas especialistas em decodificação de criptografia, né? Vale citar que toda cifra pode ser quebrada, claro, qualquer um tem capacidade. A questão muitas das vezes é tempo, não é nem ser ou não ser capaz de fazer, mas o quanto tempo a pessoa às vezes leva para poder fazer essa quebra. É, é, um algoritmo computacionalmente seguro, olha só que coisa interessante. O custo para quebrar excede o valor da informação. Por exemplo, olha só, vamos supor que você vai. A Petrobras descobriu um novo campo de petróleo, com petróleo levíssimo, né? Super fácil de se refinar, né? Com a extração fácil em campo terrestre, aqui do lado do prédio que eu moro aqui. Olha só que beleza, fácil, fácil de chegar, fácil de acessar, custo baixo de operação, ou seja, uma mina de ouro, praticamente uma mina de ouro. E aí a Petrobras pega essa informação do campo, né, localização, né, grau API do óleo, etc e tal, e criptografa essa informação. E aí o algoritmo de criptografia, ele pode ser quebrado, mas leva 200 anos. Se você daqui a 200 anos conseguir descobrir onde é que era o campo de petróleo, essa informação vai valer alguma coisa para você? Não vai valer nada, porque 200 anos a Petrobras já explorou aquilo, já secou o poço, já selou e já não tem mais nada ali. Quando você descobrir, já foi, já era, acabou. Ou de repente, nem isso. O custo muitas das vezes é monetário. Tá bom, vamos investir, vou comprar um supercomputador.
o poço de petróleo, sei lá, vai te render 1 bilhão. Você vai lá e compra vários supercomputadores, monta um mega cluster, gasta aí 300 bilhões de dólares e consegue descobrir a informação de um poço que vai te render 1 bilhão. Ou seja, não valeu de nada. Você decriptografou, você gastou, mas no final das contas, o valor que você teve naquela informação não paga nenhum investimento que você teve para quebrar aquilo, né? Então é importante ter essa conta na mão. Essa conta é a conta-chave. Então, quando vocês, porventura, se algum de vocês aqui, se algum dia se tornarem um criptógrafo, né, uma pessoa especialista em criptografia, ou até mesmo especialista em segurança, que vai de repente usar ou definir algum algoritmo de criptografia, isso é o que tem que estar na balança, ou seja, o quanto eu ganho ou perco com isso, né? Ou seja, eu não preciso fazer uma coisa inquebrável, mas se fizer uma coisa que demora para ser quebrado, já me garante a informação. Ou de repente não, olha, o cara consegue até quebrar rápido, mas ele vai ter que investir muito dinheiro e é mais caro do que a informação que ele vai ter. Então, é saber jogar com isso, né? Ou seja, saber é, é, fazer do valor o seu principal foco, né? Sua principal arma. Pessoal, vou interromper aqui então agora a aula, e aí a gente volta na mesma sala, na mesma senha, para a gente dar continuidade aí à nossa aula, tá bom?